Sejam todos bem-vindos ao programa Basta Crer, um programa de autoria do apóstolo Jorge Tadeu e que é lançado todas as semanas no canal do YouTube do apóstolo e também passa aos sábados nos vários canais de transmissão. Através do telefone e site que estão neste momento a passar em rodapé, você poderá fazer o seu pedido de oração e no final deste programa, o apóstolo irá orar por você. Nesse site, você também poderá enviar o seu testemunho. Tem algo de bom que Deus fez na sua vida? Então, não hesite em nos contar, pois o seu testemunho poderá encorajar outras pessoas. Ao longo dos últimos programas, o apóstolo tem dado mensagens muito importantes sobre o sofrimento e hoje ele vai continuar a abordar esse tema. Será que você já sabe mesmo quem é o seu verdadeiro inimigo? Fique atento ao programa de hoje. Vamos então ficar com essa mensagem do apóstolo. Por isso, preste atenção, porque certamente Deus quer falar com você. Então, nós vamos estudar mais uma vez este tema de sofrimento e para dizer que há sofrimento que é de acordo com a vontade de Deus e há sofrimento que não é de acordo com a vontade de Deus. Estou-me a basear num livro que eu escrevi com este mesmo título, tenho aqui na mão, que está disponível no formato digital e no formato de papel. Há muita gente que está disposta a sofrer coisas que não é da vontade de Deus que sofra, estilo andar a pé, sofrer fisicamente, sofrer doenças, esse tipo de coisas. E pensam que isso até agrada a Deus, mas não. Jesus, quando foi à cruz, ele é que sofreu por amor a nós. Há pessoas que dizem, eu estou a sofrer por amor a Jesus. Bem, parece muito bem, mas não é, porque assim, Jesus é que sofreu por si, então não é preciso nós darmos uma ajudinha a Jesus Cristo. Agora, há sofrimento que realmente Deus quer que a gente sofra, faz parte da vontade de Deus, mas que a maior parte das pessoas, crentes e tudo, não estão muito afim de sofrer. Estou a falar de sofrer perseguições e tribulações. A Bíblia diz em 1 Coríntios que não veio sobre nós nenhuma tentação, perseguição, tribulação que não seja próprio, que seja, faz parte de nós humanos, mas com isso Deus não nos deixa ser tentados acima daquilo que nós podemos aguentar, resistir e também nos dá, vamos dizer, o escape, abre um caminho ou não há caminho para que nós no final fiquemos melhores que antes. Na verdade, sofrer perseguições e tribulações não é sinal de derrota, não quer dizer que você vai perder tudo, está muito mal. Até é um bom sinal, quer dizer que você está bem, o diabo é que está aborrecido e se você não se envergonhar de Jesus, não desistir, não abandonar Deus, no final Deus o vai promover e Deus vai lhe dar sucesso. Ouvimos agora a primeira intervenção do apóstolo Jorge Tadeu, que falou sobre sofrimento, e ele está baseando a sua mensagem no livro Sofrimento, que não é de acordo com a vontade de Deus, e o que é de acordo com a vontade de Deus. Se você gostaria de saber mais sobre este livro ou adquirir este livro para ler e aprender mais sobre esta matéria, veja neste clipe onde poderá adquirir. Há sofrimento que é de acordo com a vontade de Deus, mas há sofrimento que não é de acordo com a vontade de Deus. Doenças, pobreza, depressão, problemas de família não são da vontade de Deus. Descubra como vencer os diferentes tipos de sofrimento com o livro Sofrimento, que não é da vontade de Deus, e Sofrimento que é da vontade de Deus. Disponível em curiacos-editora.com. Na próxima intervenção do apóstolo Jorge Tadeu, ele irá falar um pouco acerca do livro Como Lutar contra o Diabo e também sobre qual é a origem das perseguições e tribulações. Sempre aprendemos pela Bíblia, em Efésios 6, que o nosso verdadeiro inimigo não são as pessoas, mas sim o diabo. E em João 10:10 já nos diz qual é o seu objetivo nesta terra: matar, roubar e destruir. O diabo usa-se de estratégias para nos tentar afastar de Deus e da igreja. Por isso, as duas armas que ele tem em suas mãos
são a tribulação e perseguição. O próprio Jesus passou por isso. O diabo tentou derrotar Jesus e seus discípulos inúmeras vezes com tribulações e perseguições. E o grande segredo que iremos aprender com este livro é como Jesus fez para vencer esses dois ataques. O livro Como Lutar contra o Diabo irá nos ensinar através da Bíblia que temos um nome, acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobra, que está em nossa disposição, o nome de Jesus. Outro grande segredo é usarmos versículos bíblicos que contradizem os ataques e perseguições. Por exemplo, muitas vezes somos atingidos com uma doença, então vou usar um versículo bíblico sobre a área da saúde para justamente vencer esses ataques. Diz em Isaías 53:5, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É permanecendo firme em Deus e não se envergonhando de Jesus que vamos vencer. Muitas pessoas andam enganadas a lutar contra coisas, contra pessoas, contra problemas ou contra doenças, sem saberem de facto quem é o seu verdadeiro inimigo. Como lutar contra o diabo? Um livro do apóstolo Jorge Tadeu. Adquira já o seu, conheça o seu inimigo e experimente grandes vitórias. Disponível em formato digital em www.curiacos-editora.com. Vamos ouvir mais alguns exemplos de pessoas que sofreram perseguição e tribulação, e em ambos os casos, essas pessoas ficaram firmes e por isso tiveram a vitória. Saiba também que você que está a ser perseguido pode também usar as leis que existem a seu favor. O apóstolo também irá abordar esse tema no programa de hoje. Vamos ver a história da Torre de Babel. O apóstolo nos irá explicar que não podemos estar admirados quando as perseguições acontecem conosco e nem podemos nos envergonhar de Jesus. Parece um pouco forte falar assim do diabo e de todas estas coisas sobre tribulação e perseguição, mas a realidade é que o diabo existe e é o nosso verdadeiro inimigo. Fique atento. Eu vou usar também um livro que tem o título Como Lutar contra o Diabo, para explicar que quem está por detrás de perseguições e tribulações é o diabo. Porque o diabo não se vê, muita gente diz que ele não existe, mas sinceramente eu também não vejo eletricidade e não vou dizer que Deus não existe, não é verdade? Eu não vejo as ondas de telefones, de televisão e não vou dizer que não existe. Não, o diabo existe, Deus diz que existe e a gente vê a manifestação dos demónios. O apóstolo Paulo, ele próprio foi um grande perseguidor. Perseguidor é aquela pessoa que trata mal alguém por ser de Jesus, por ir à igreja, por ler a Bíblia. É alguém que goza, que se ri de quem anda com Deus. Muitas vezes são os próprios familiares que fazem isso, outras vezes são os patrões, são colegas de trabalho. E muitas vezes a pessoa fica muito abatida com isso, fica em baixo, mas, ouça, tem que saber de onde é que isso vem, quem é o inimigo verdadeiro. E então, o apóstolo Paulo nos ensina, em Efésios 6, 10, 11 e 12, que, no demais, irmãos meus, temos de estar fortes na força do poder de Deus, temos que nos revestir da armadura de Deus, das armas de Deus, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra pessoas, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, no mundo do espírito. Portanto, estes demónios existem, o próprio Jesus disse, o diabo só vem para matar, roubar, destruir, e são eles que querem a todo o tempo causar mal às pessoas. E se alguém já anda com Deus, ele quer calar a boca desse crente para que ele não espalhe a boa notícia e assim o diabo fica com mais tempo aqui na terra antes de vir o dia do julgamento final dele próprio, onde depois será amarrado para todo sempre. E portanto, nós temos que saber que quem está por trás disso são essas forças terríveis e faz-me lembrar a história do touro e do toureiro, não é? Em Portugal, Espanha e outros países latinos há essas festas,
há quem goste, quem não goste, e então consiste em um homem, toureiro, vem lutar contra um bicho enorme, poderoso, perigosíssimo, e como é que ele luta? Com uma capa vermelha, olé, 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 e o bicho, não é, o touro, pensando que a capa vermelha é o inimigo, vai e luta contra a capa vermelha. A todo o tempo, o verdadeiro inimigo está ao lado. Há alguns casos raros em que o touro não se deixa enganar e tem uns cornos pontiagudos fatais e mata no instante o toureiro. Mas normalmente não, ele fica enganado, fica a lutar contra a capa até se cansar. Depois, em alguns países, vem o toureiro e mata o animal. É isso que o diabo faz. Ele está escondido porque não se vê e a pessoa pensa que não existe, mas ele é que causa todas esta sorte de problemas. E isto é o que se passa no mundo. Portanto, eu vou explicar porque é que isto existe. É porque o mundo está no maligno. Jesus diz que o mundo está no maligno. O príncipe deste século, desta época, deste tempo, vamos assim comparar com o leasing deste tempo em que o diabo tem permissão para fazer isso, está cheio de demónios e muita gente opera assim, está a ver? Porque a própria Bíblia diz que, em 2 Timóteo, diz que sabe que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si próprios, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com o próximo, para com as pessoas boas, sem amor por nada, só se amam a si próprios, são traidores, são orgulhosos, mais amigos de deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade e de bem, pessoas bem vestidas, negando a eficácia de tudo. São pessoas como, por exemplo, para você reconhecer quem são as pessoas nos dias de hoje, olha, são políticos, são juízes, são advogados, são pessoas que ocupam cargos importantes no governo, em grandes empresas públicas e privadas. São pessoas que não olham a meios para ganhar mais dinheiro, não querem saber do povo para coisa nenhuma. São pessoas que mentem, até por brincadeira digo, até compram dentadura postiça a mais para mentir, descaradamente vêm, prometem coisas, nunca as cumprem. São pessoas que, sendo, por exemplo, juízes, não estou a dizer que são todas as pessoas são juízes e todos os políticos, mas está cheio disso, o povo já não acredita neles, porque eles são exatamente isso que se passa na sociedade de hoje. E disto vem de onde? Vem dos demónios. Faz-me lembrar que depois que Deus, nos dias de Noé, avisou todo o mundo, arrependam-se porque eu vou limpar o mundo, vou começar tudo de novo, vou inundar o mundo. As pessoas riam, as pessoas gozavam, as pessoas chamavam Noé, o Palerma, o doente mental, mas o que é certo é que aconteceu. Hoje mesmo, nesses últimos 2, 3 anos, as pessoas já não gozam as igrejas, já não gozam os crentes, porque estão a ver que o mundo está, de facto, num caminho que tudo indica que vai mesmo acabar. Mas antes era gozo, era escárnio. De onde é que isto vem? De demónios. E o crente não pode se envergonhar. O crente tem que estar firme em Jesus. O crente tem que saber que tem que sofrer isso. O Noé também sofreu. O próprio Jesus sofreu. Está a ver? Jesus sofreu este vexame. E se ele sofreu, quem somos nós para não sofrer? O que é que aconteceu mesmo depois do dilúvio? O Noé, pronto, Deus fez tudo, a água foi ao seu lugar, ele teve filhos e netos, e um dos netos quem foi? Nimrod. Ele ganhou proeminência dentro daquela sociedade, que era a família dele, construiu um monte de cidades importantes e foi quem decidiu construir a célebre Torre de Babel. A Torre de Babel tem uma história muito interessante, que era ele, Nimrod, ficou cheio de si próprio, ficou bêbado de sucesso. É com muita gente, está a ver? Nos dias de hoje. E então ele não quis mais
submeter-se a Deus. Ele sabia muito bem quem era Deus. Ele então usou da sua proeminência, da sua força, vamos até dizer política, social, para pôr o povo a não servir a Deus, a dizer que isso é escravatura, submeter-se a Deus, que não é nada disso, nós temos de ter as nossas próprias ideias, a nossa própria religião, a nossa própria política. Ele foi, depois do dilúvio, o fundador desses princípios, está a ver, que perduram até os dias de hoje. Era um homem cheio de demónios, era um homem que julgava, vou-me vingar de Deus. Foi esse mesmo que, ao construir a Torre de Babel, dizia assim: Deus pode fazer o que quiser, ele já não nos vai apanhar, porque nós vamos fazer uma torre tão grande que a água não chega cá acima. Quão palerma uma pessoa pode ser, quão estulso ou estúpido uma pessoa pode ser para fazer essa afronta a Deus. Bem, Deus não precisou de fazer mais nada, chegou lá, dividiu-os, pôs um a falar uma língua diferente do outro, divide tudo, e até os dias de hoje é uma confusão danada. E portanto, você que já é crente, tem que saber que ser crente é apartar-se do mal, é ser uma pessoa nova, é uma pessoa que anda com Deus, sem vergonha de ser de Jesus Cristo, sem estar admirado que essas coisas aconteçam, porque mesmo em 1 de Pedro, estou aqui a ler até do meu livro, está aqui transcrito, até a vermelho, os versículos bíblicos, diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vocês, como se fosse uma coisa estranha. Mas alegrai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, e se pelo nome de Cristo sois vituperados, gozados, afligidos, não fiqueis tristes, porque sois, antes pelo contrário, bem-aventurados. Portanto, esta é a origem das coisas e nós temos mesmo que suportar isso. E a boa notícia é que quem não se envergonhar de Jesus, quem não desistir, quem não sair do caminho de Deus, esse vai ter proteção de Deus e bênção. No final, ele sempre é promovido. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Daniel, que desde criança era um servo de Deus como deve ser, pôs-se a servir a Deus e depois, claro, Deus o honrou, Deus lhe deu prestígio, Deus lhe deu sabedoria e ele era o chefe dos chefes, príncipe dos príncipes. Os colegas, está vendo aquele regime político, ficaram tão furiosos, conseguiram enganar o rei, um bom homem, a fazer uma lei que dissesse assim: durante 30 dias ninguém pode orar a Deus, só pode orar e pedir ajuda ao próprio rei. Que disparate. O rei, tanta coisa que assinou mais uma, e então o Daniel não se envergonhou. Ele não teve vergonha de ser de Deus e disse: eu não me dobro, seja o que for. E atenção, porque a lei dizia que então ele tinha que ser colocado dentro de um poço cheio de leões. E sabe a coisa? Ele não dobrou. Foi colocado dentro do poço de um buraco cheio de leões. E sabe o que aconteceu? Nada. Os leões não lhe tocaram. Porquê? Porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra. Mas depois, o rei ficou muito contente porque Deus, afinal, foi Deus. O rei ficou furioso com os maldosos, colocou os maldosos e as suas famílias dentro do mesmo poço e adivinha o que aconteceu? De imediato foram comidos pelos leões. Portanto, nunca tenha medo, nunca troque Deus por seja o que for. Aleluia. Sabe? Deus diz que, aliás, o próprio Jesus disse assim: olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer dissensão entre pai e filho. Eu vim trazer espada, divisão entre quem quer andar com Deus e quem quer continuar na lama, no esterco, na mentira, na maldade, na pouca vergonha. Eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, contra a filha com a mãe, nora contra a sogra, e assim os inimigos do homem serão a sua própria casa. E quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Quem ama mais o filho ou o filho do que a mim, não é digno de mim. Portanto, não estranheis esta ardente prova,
tem que acontecer. E sabe uma coisa? Não só neste tempo Deus nos vai ajudar, mas nos vai dar no futuro vida eterna, num governo que não é socialista, não é democrata, é um governo de Deus, é o melhor que existe, onde não há mais guerras, não há mais maldades, para sempre e para sempre. Portanto, escolha sempre Deus, que vale a pena. Muitas vezes andamos lutando contra a família, contra os amigos, até contra o patrão, achando que a culpa de tudo que acontece de mal é por culpa deles e nos esquecemos que o diabo é que está por trás de tudo isso. Ele é o verdadeiro inimigo que traz injustiças, ofensas e com o livro Amor, Arma de Guerra, vamos aprender a lutar à maneira de Deus. O amor vence sempre. O amor é maior que a raiva, que o ódio, é maior que a vingança. O amor é Deus. Deus venceu com o amor. Quando você fizer o bem para as pessoas que te fazem mal, elas verão que você é diferente. Vamos ver o spot que fala mais acerca desse livro, Amor, Arma de Guerra. Livro Amor, Arma de Guerra. Deus não tem amor, Ele é amor. O amor nunca falha, porque Deus nunca falha. Andar em amor não é uma opção, mas sim uma condição para obtermos vitórias aqui na Terra. Livro Amor, Arma de Guerra. Disponível em curiacos-editora.com. Se você está passando por um momento difícil, poderá fazer o seu pedido de oração e daqui a pouco o apóstolo irá orar por você. Por outro lado, você também poderá marcar uma consulta pastoral online e um pastor vai ensinar você a vencer através dos princípios da Bíblia. Você será acompanhado ao longo de várias semanas, durante as quais o pastor o ajudará ensinando passo a passo para a vitória e sucesso. Acesse o site Basta Crer e lá terá mais informações. Agora vamos ficar com alguns testemunhos e veja que aquilo que Deus faz na vida de outras pessoas também poderá fazer na sua. Há tribulações, há perseguições, mas Deus é fiel à sua palavra. Então, eu conheço uma irmã que foi trabalhar na mesma clínica do exemplo de há pouco. E tudo corria bem, ela estava à experiência, os patrões estavam muito felizes com o trabalho dela, tudo a correr muito bem, até eles descobrirem que essa irmã pertencia à Igreja Maná. No dia de assinarem o contrato, eles propuseram-lhe uma proposta. Ou ela deixaria a igreja e assinava o contrato, ou então não havia contrato para ninguém. E ela disse, não, Jesus jamais deixarei. Eu vou continuar a frequentar a igreja até eu não assino contrato com os senhores. E assim ela fez. E parece que está tudo perdido, não é? Na vida daquela pessoa, que ela agora ficou sem salário, sem emprego, mas que é que Deus fez? Deus foi fiel e trouxe o melhor emprego à vida dela. E é engraçado, sem ter graça nenhuma, é que estes patrões, fazendo muita maldade a pessoas que trabalhavam na igreja, e que frequentavam a igreja, mais tarde esta clínica começou a descer e eles perderam a clínica, que os espanhóis tiveram que comprar a clínica a eles. Esta clínica tinha mais de 20 anos naquela cidade. É uma clínica de prestígio, toda a gente ia ali do Alto Alentejo. E neste momento a clínica não lhes pertence. Eles herdaram a clínica do pai, que o pai era médico, e hoje eles não têm nada. E isto quer dizer o quê? A pessoa foi perseguida pelo diabo, sim. Mas aquelas pessoas também que perseguiram, sofreram aquilo mal que fizeram. Porque eles estavam conscientes daquilo que eles estavam a fazer. Então, ouvimos agora um caso positivo, em que alguém sofreu perseguição e tribulação por amor a Jesus, por ser fiel a Deus, por não querer negar a Jesus e preferir não assinar um contrato e ter um emprego, um salário para poder sobreviver e antes depender de Deus. Parece a todo tempo que isso é o pior possível, que a pessoa fez uma escolha muito errada. Mas não, sabe porquê? Porque se nós pusermos Deus em primeiro lugar,
tudo o resto é acrescentado. Se nós honrarmos a Deus, Ele é que é Deus. Ele é que é o Todo-Poderoso, o dono dos céus e da terra, o Criador de tudo e de todos. E nós humanos e os nossos patrões e tudo isso são pessoas normais que vão morrer, não têm assim tanto poder. Então, essa senhora fez a escolha certa. E o que é que aconteceu? Deus honrou a fé dela. Deus honrou a fidelidade dela. E por isso ela acabou por ter um emprego muito melhor do que aquele patrão podia ou estava disponível para dar a ela. E assim se conclui que a Bíblia é verdadeira e que quem é fiel a Deus sempre acaba ganhando. Outra coisa que aconteceu nesta história, que essa história é típica de milhares e milhares e milhares de histórias que eu conheço, não é verdade? É que o patrão abusou da sua posição, da sua autoridade, dos anos que tinha de negócio próspero e fez o que é mau, não só humanamente, porque ele, enfim, está a tentar impor os seus ideais religiosos a alguém, o que não pode, não é? Mas, acima de tudo, este patrão, ele ofendeu a Deus. Ele, quando fez isso àquela senhora crente, ele não estava a entender que ele estava a fazer um finca-pé a Deus Todo-Poderoso. E isso é altamente perigoso. Esta empresa foi abaixo, ele perdeu tudo, ficou sem nada, e é típico. Veja, a história se repete. O que é que aconteceu ao faraó, que era o dono do império absolutamente astronómico? Ele não quis dar ouvidos a Deus. Ele podia estar calado, pronto, eu não acredito, não gosto, não quero, mas não estraga, não faz pressão, não impede a pessoa de ser crente ou de acreditar naquilo que bem entende. Não, mas ele foi e perseguiu, fez maldade. Deu-se mal o faraó, porque ele estava a fazer isso para Deus. É que o crente é filho de Deus. Nós somos filhos do patrão dos patrões, do Senhor dos senhores. E, portanto, uma pessoa que faz isso, ele nem é sábio, ele não é inteligente, ele não está bem a entender. Estou-me a lembrar que não é só donos de empresas que fazem isso, são governantes, são presidentes da República, são ditadores que fazem isso à igreja e sempre acaba da mesma maneira. Eles perdem o seu império, perdem o seu reinado, o país vai à desgraça, ele fica gozado, fica expulso, a família é presa e ele não sabe porquê. Bem, por acaso estes ditadores, estes governantes sabem, porque há muita gente crente que lhes diz: tu não faças isso, isto está errado, é até legalmente proibido e para mais estás a fazer isso contra Deus. Portanto, o aviso é para as pessoas que fazem perseguição a um crente, é preciso você pensar duas vezes, porque Deus é mesmo Deus, quer você acredite, quer não, e Ele não vai tolerar essas situações garantidamente. Portanto, volte-se antes para Deus. Se não quiser voltar para Deus, fique caladinho, fica parado, não se meta com Deus, com o povo de Deus, porque então, enfim, você pode continuar a sua vida até um dia ter um encontro com Deus e depois a situação é outra. Nós estamos a falar sobre sofrimento e vem até depois um testemunho de uma irmã que teve um sofrimento. Ela frequentava um sofrimento, neste caso uma tribulação. Ela frequentava durante muitos anos uma igreja espírita que, apesar de lerem a Bíblia, mais invocavam espíritos demoníacos. Ela teve um casamento, o primeiro casamento o marido morreu. O segundo casamento o marido também morreu. Então ela é viúva duplamente. Neste caso, ela, depois de algum tempo, entregou a vida a Jesus, conheceu Jesus e ficou maravilhosa, ficou muito contente por ter entregue a vida a Jesus e começou a fazer a caminhada. Foi batizada, começou a fazer os cursos, inclusive ficou logo entusiasmada para tirar a escola bíblica, mas de repente perdeu o filho. Perdeu um filho. Ela tinha 4 filhos e uma vez ela em casa
a descansar, recebe o telefonema do hospital a dizer para ir urgentemente ao hospital. E quando ela chegou ao hospital, qual foi o espanto e a triste notícia é que o filho tinha morrido. Perdeu um filho por afogamento. Foi muito complicado e nós, a igreja, ficamos muito perplexos, admirados como uma irmã daquela que tinha entregue a vida a Jesus, já estava a fazer a caminhada, era muito fervorosa, mas tinha acabado de perder o filho. Depois de várias consultas pastorais, então nos apercebemos que ela, apesar de ter entregue a vida a Jesus, ainda tinha muitas coisas do passado. Inclusive ainda tinha alojava em casa irmãos daquela igreja antiga, espíritas, que falavam com ela coisas do passado, coisas da igreja antiga. Então isso ainda provocou alguma tribulação no meio, na família dela. E depois de várias consultas pastorais, então ela começou a perceber que realmente tinha que desligar tudo. Hoje a irmã continua a servir a Deus, a história dela continua a ser uma história brilhante, porque ela continua a servir a Deus, é uma grande evangelista, tem 2 grupos familiares, leva montes de pessoas à igreja, tem as pessoas que vão à igreja, aquilo que nós temos ouvido, dão frutos. Portanto, porque ela é uma pessoa mesmo que entregou a vida a Jesus e ela diz que nunca mais vai voltar para trás, apesar de todos aqueles revés que ela teve no passado, nunca mais vai voltar para trás, embora teve essas tribulações, mas ela diz que o caminho agora é para a frente. Então, ouvimos aqui um testemunho, felizmente muito positivo, de alguém que começa muito mal e depois, enfim, termina muito bem. Está a andar muito bem. O que acontece? A pessoa anda nos caminhos do diabo. Anda em caminhos onde se invocam espíritos. Bem, é proibidíssimo pela Bíblia. Eu quero aconselhar você a ler o livro Origem dos Problemas, e uma das coisas que eu ensino é que nada acontece por acaso e que o envolvimento com o oculto é das coisas mais proibidas por Deus. Mesmo quando eles, enganosamente, nesses meios, falam de Deus, é como o pescador que usa uma isca dentro de um anzol para esconder o anzol e captar o peixe. Mas a verdade é que esses caminhos não são de Deus. A Bíblia é bem clara em relação a isso e diz, por exemplo, deixa-me aqui ler Deuteronômio 18: quando entrares na terra do Senhor teu Deus, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho, a sua filha. Agora anda aí na moda, aí umas empresas a fazer uns atos que parece que não são espirituais, mas são altamente espirituais, que é das pessoas andarem a pisar fogo e fazer invocações e não sei o que. Isso é altamente demoníaco. Não, porque é uma coisa que as empresas estão a fazer para dinamizar, para libertar a pessoa. Pois, é demónios. Entre ti não se achará quem consulte adivinhadores, os que leem a sorte, o futuro, a sina, nem quem consulte espíritos adivinhantes, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por causa dessas abominações o Senhor lança a pessoa fora de diante de Deus. Nada é por acaso, e a senhora, infelizmente, perdeu 2 maridos. Porquê? Porque é o que os demónios fazem. O diabo só vem para matar, para roubar, para destruir. Finalmente ela encontra-se com Jesus, fica toda contente, a vida começa a melhorar e logo, quando tudo está a correr bem, um desastre terrível. Eu penso que só uma pessoa que perde um filho é que sabe o sofrimento que vai no coração, na alma de uma mãe, não é? E ainda para mais afogado, quer dizer, muito, muito mal mesmo, muito triste. Mas por que será? E o próprio pastor, bispo, disse assim: ficamos muito admirados, a tua pessoa segue a Deus, é fiel e agora acontece-lhe isto. Mas lá está. É que a pessoa, quando entrega a vida a Jesus, ela tem que largar tudo o que tem a ver com o diabo, tudo o que tem a ver com as companhias erradas. Não pode, porque se a pessoa vai
continuar nos caminhos errados, abrir as portas para andar com companhias que são desse calibre, de bruxaria, de idolatria, seja o que for, está a convidar demónios a entrar na sua casa. Veja uma coisa, você vai a um restaurante, é um daqueles restaurantes que não tem isolamento devido, não tem, o ar não está bem tratado, cheira a peixe frito. Você acha que vai sair de lá sem cheirar a peixe frito? Claro que vai, porque você entrou num ambiente cheio daquele cheiro. Quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, ele fica limpo. Agora, se ele vai andar no meio antigo desse cheiro a peixe frito que é demónios, ou se deixa que essas pessoas tenham comunhão, tu cá, tu lá, em casa, seja onde for, é evidente que os demónios vão entrar, é evidente que ela vai, infelizmente, sofrer uma coisa terrível. Bem, ela aprendeu a lição, felizmente, e agora continua firme com Jesus e, ainda por cima, a evangelizar. É uma história feliz. E isso é o que Deus pretende. É nós entendermos que há sofrimento, não é verdade? Aliás, é engraçado que este sofrimento primeiro dela e o segundo nem era por, vamos dizer, amor a Jesus. O primeiro sofrimento é porque ela não andava nos caminhos retos de Deus, e o segundo sofrimento é porque ela ainda tinha portas abertas para o diabo. Eu lembro-me de um caso que se passou comigo, quer dizer, quando eu era pastor, e portanto eu próprio fazia aconselhamento pastoral. Hoje não tenho tempo, temos muitos pastores e eu tenho outros trabalhos, mas a certa altura havia uma pessoa, uma senhora, que também tinha muitos problemas, muitas doenças, e ela também andava nesses caminhos. Quando ela se entregou a Jesus, a vida dela mudou-se, mas volta e não volta, estou a dizer de mês a mês ou de 2 em 2 meses, lá vinha um grande problema. Até que eu disse assim, qualquer coisa está errado, há qualquer coisa que você está a fazer que abre as portas aos demónios, não é por acaso que porque Deus sempre nos protege. Então é que ela confidenciava que depois de vir à igreja ao domingo, muitas vezes ia visitar a bruxa porque era amiga dela. Eu disse, minha senhora, está a brincar comigo. Portanto, há sofrimento que não é por amor de Jesus, é porque é falta mesmo de sabedoria. Não pode andar com o diabo. E pronto. Nos dias de hoje, principalmente nos últimos 2 anos, 3 anos, tem havido uma consciência muito forte dos direitos que cada cidadão tem, das suas liberdades de expressão sexuais, religiosas e daí vai. E, portanto, os maldosos, os infratores, os perseguidores, os incontinentes, aquelas pessoas que até à data faziam impunemente toda a sorte de perseguição, os dias estão contados, porque a lei já existe, mas agora cada vez há mais pessoas a saber dessas leis e a pôr as leis em prática. Portanto, se você é uma pessoa que diz, não, porque eu estou muito triste, porque lá na minha empresa mandam a fazer perseguição, ou porque o patrão diz que se eu não parar de ir à igreja Maná, que faz isto, aquilo, aquilo outro, o outro diz que eu não sou promovido porque não sei o quê, e depois eu vou à escola e a escola goza o meu filho, põe o meu filho de ponta, porque a gente não quer que os nossos filhos façam coisas que são satânicas. Esses dias têm os dias contados. Você só tem que advertir essas pessoas que há leis e que se ele não cumprir essas leis, você pode e deve pôr um processo em cima dessas pessoas. E um processo de crime que é irreversível, a pessoa fica com o nome manchado e quando for tirar o passaporte ou quando for tirar o BI, está lá, já não sai. Portanto, a coisa fica muito séria. Então, por exemplo, a lei da liberdade religiosa diz que a liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável, não pode ser violado. A liberdade. Depois diz também que ninguém pode ser prejudicado ou perseguido pelo facto de ser crente ou pelas suas práticas. Não pode, porque se for, é crime. Diz que a liberdade de consciência inclui o direito da pessoa
ter religião ou não ter. Cada um é como quer. E o direito da pessoa professar a sua crença religiosa, andando no meio de outros crentes, exprimindo livremente a sua crença, divulgando livremente a sua crença através de todos os meios possíveis e imaginários. Quer dizer que, em termos religiosos, que nós temos o direito de evangelizar com folhetos, com tudo e mais alguma coisa, e que ninguém nos pode impedir. Houve tempo em que a polícia, a GNR, câmaras municipais, juízes fizeram isso, e foi muito duro durante muitos anos em Portugal as guerras que eu e a Igreja, eu como líder e a Maná tivemos. Mas hoje é muito complicado essas pessoas, e mesmo recentemente, num caso de Setúbal, que um dia eu vou explicar, eles foram castigados, porque a lei é para se cumprir, ninguém é acima da lei. Então diz, por exemplo, que todos têm o direito de fazer o que eu disse, e este impedimento ou alguém tentar limitar os nossos direitos é causa de crime. E, portanto, se você estiver debaixo de fogo, debaixo de perseguição, de maldade, de pessoas incontinentes, como disse há pouco, de pessoas que não têm o mínimo de vergonha na cara, que são corruptos, que são tudo aquilo que nós vimos, que só amam a si próprios, são obstinados, traidores, aparentam-se muito bem na televisão, cá fora, gravata e isso aqui, mas são maldosos, você adverte-os e diz, olha, eu tenho os meus direitos, está na Constituição, e se você não parar isso, eu ponho-lhe um processo de crime. Se você depois pode ver no nosso site como é que isso se faz, as leis, tudo isso, e mesmo se você disser, eu tenho vergonha não deve ter, eu não sei bem, pode-nos pedir ajuda que nós vamos ajudar e você vai vencer. Vai vencer porque este tempo de os maldosos, os incontinentes, os traidores, os ladrões, tem que acabar. E Jesus assim fica a vencer. E pronto, ficamos assim com este grande conselho que é muito importante. Recebemos vários pedidos de oração através do telefone e através do site do Basta Crer. Muitas pessoas de toda a Europa enviaram seus pedidos e também recebemos vários pedidos das pessoas que nos acompanham de vários países de África. Pessoas que nos acompanham através dos vários canais onde transmitimos o programa Basta Crer, que, como você já sabe, é um programa de autoria do apóstolo Jorge Tadeu. Por questões de privacidade, não vamos mencionar os nomes. Mas o apóstolo vai orar por todos vocês que enviaram os seus pedidos de oração. A Bíblia diz em Lucas 1,37, pois nada é impossível para Deus. Nada mesmo. Por isso, o seu problema, aos seus olhos, pode parecer grande ou impossível de se resolver. Mas saiba que para Deus, nada é impossível. A Bíblia também diz em Marcos 9,23 que nada é impossível para aquele que crê. Você já venceu. Você é o que a Bíblia diz que você é. Um mais que vencedor. Por isso, não olhe para os problemas. Receba então essa oração com fé, acreditando que você já tem a solução de tudo na sua vida. Esta é a hora de orar pelas pessoas que escrevem, que telefonam, que mandam WhatsApps, mensagens a pedir oração por tantos assuntos. Como deve calcular, é muita gente, são muitos assuntos e, por esse motivo, eu vou mencionar os temas mais importantes e não vou mencionar nomes, até por causa da privacidade, não é verdade? E por isso, se você é uma dessas pessoas que fez um pedido de oração, ou se não fez, quer fazer agora, se puder, coloque a mão no ecrã para tipificar aquilo que vem na Bíblia, que é o homem de Deus imporá as mãos sobre os doentes e Deus sarará os doentes. E eu vou orar por si. Senhor Jesus, trago todas as pessoas que estão em direto, aquelas que estão neste momento a fazer o seu pedido de oração na sua aflição e aqueles que escreveram, telefonaram, enviaram mensagens. E eu oro pelos aqueles que estão a sofrer doenças ou pediram pelos seus familiares, amigos que estão doentes. E desde já
eu quebro o poder dessas enfermidades em um nome poderoso de Jesus e declaro que a partir de agora essas pessoas começam a recuperar e ficar curadas. Também oro pelos casamentos e pelas famílias, para que haja harmonia e amor e que essas coisas de divórcio, desentendimento desapareçam. E por último, ó Deus, eu oro por todos que estão em aflição financeira, empresários, empregados, desempregados, e declaro com fé que as tuas bênçãos estão com eles a partir de hoje e que tu és um Deus de milagres financeiros e que tudo vai mudar para melhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero terminar exortando a todos a andarem com Deus. Jesus disse: larga o caminho que leva à perdição, estreito o caminho que leva à salvação. Ande com Deus, faça o que Deus diz, ponha Ele em primeiro lugar, tudo o resto lhe será acrescentado. Se você ainda não tem Jesus Cristo, esse é o passo mais importante da sua vida, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar ao Pai a não ser através de mim, não é através de santos, não é através de sacrifícios, nada disso, só Jesus. A todos quantos o receberem, é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas somos todos filhos de Deus? Não, não somos. Somos criaturas de Deus. Filho de Deus é aquele que nasce de Deus, aquele que nasce de novo. O próprio Jesus disse isso. Portanto, se você disser: não, mas é isso que eu quero, eu acredito em Jesus, eu quero andar com Deus, então agora mesmo você vai fazer esta oração. Você vai entregar a sua vida a Jesus e começar uma vida nova com Deus. Então, em reverência, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e faça esta oração comigo e diga assim: ó Deus, eu acredito em Jesus. Acredito que Jesus morreu por mim, derramou o seu sangue lá na cruz. Ó Deus, eu admito que também falhei. Perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. E pronto, meus amigos, não se esqueçam, andar com Deus. Andar com Deus faz duas coisas fundamentais. Vai receber proteção de Deus. É só você ler Salmo 91, maravilhoso. E as bênçãos de Deus, já neste tempo, vão ser consigo. As bênçãos de Abraão, Deuteronômio 28. E pronto, Deus vos abençoe. Chegamos ao fim deste programa. O apóstolo aprofundou mais no tema sobre qual é a origem das perseguições e tribulações. O diabo se usa de estratégias para nos tentar afastar de Deus e da igreja. Por isso, ele se usa das perseguições e tribulações. Mas, quando permanecemos firmes em Deus e não nos envergonhamos de Jesus, sempre vencemos. Ouvimos casos de pessoas que sofreram perseguição e tribulação. E em ambos os casos, essas pessoas ficaram firmes e por isso tiveram a vitória. No próximo programa, o apóstolo vai continuar a falar sobre qual é a origem das perseguições e tribulações. Muitas pessoas estão dispostas a sofrer aquilo que Deus não quer que soframos, que são doenças, problemas financeiros, problemas na família, mas não estão dispostas a sofrer aquilo que Deus quer que soframos, ou seja, perseguições e tribulações por causa do Evangelho. O apóstolo sempre nos exorta a ficarmos firmes em Deus, mesmo no meio de perseguições e tribulações. E se você quer saber mais sobre este tema, não perca o próximo programa. Nos despedimos aqui e até o próximo.